Pessoal, no programa de hoje nós recebemos o professor José Luiz Borracha, que é coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Itaperuna. E nesse bate-papo nós conversamos sobre todos os problemas que aconteceram na realização do processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação. Quando nós terminamos a entrevista, minutos após terminarmos a entrevista, nós vimos nas redes sociais da Prefeitura que a secretária Cláudia Boixá havia pedido exoneração do cargo, muito possivelmente por causa das pressões que ela vinha sofrendo por conta das complicações nesse concurso. Então, quero dizer que tudo que foi falado nessa entrevista aconteceu enquanto ela oficialmente estava à frente da pasta, e que assim seja compreendido, tá ok? Dito isso, segue a vinheta e vamos ver o vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E um dos assuntos mais comentados desta semana foi o processo seletivo simplificado que a Prefeitura de Itaperuna organizou para poder contratar profissionais para a Secretaria de Educação. E para falar da confusão que está dando nesse concurso, nós estamos recebendo aqui hoje o professor José Luiz Borracha. Obrigado, Borracha, pela sua participação. Borracha, que é coordenador do Sindicato dos Professores do Estado e da região. Borracha, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E fala pra gente um pouquinho, meu amigo, que confusão é essa, né? Vamos falar dos erros e acertos desse começo de governo da educação? Primeiramente, gosto de dizer que é um prazer estar aqui, né? Participando do Umbrella, Pode Mais Podcast. E falar o seguinte, primeira coisa, eu quero fazer uma retificação. O SED é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Ele é abrangente a todo o estado, mas ele pega profissionais do município e também da rede estadual. Tá certo? Ah, sim. Então, obrigado, veja só, falar de concurso é importante, porque o concurso ele tira, né, aquela imagem de que haverá indicação, tá certo? Sim. Ela tira essa imagem. E essa coisa do processo seletivo, que já é uma derivação, porque a Lei 9394 ela indica concurso público. Tá certo? Perfeito. Desde 96, a 9394. O processo seletivo ele tem que ser temporário. O concurso não, você vai para o resto da sua vida. Correto. Tá certo? Então veja só, esse processo seletivo, a princípio deveria ter sido feito, né, não de forma online. Nós sabemos da dificuldade que os serventes, né, merendeiras, né, a grande maioria do pessoal tem nível fundamental. E fazer um processo seletivo desse, de forma online, tinha muita condição, né, muita perspectiva, digamos assim, muita chance de dar errado. Nós do sindicato, nós apontamos isso, né, de início, que não era uma coisa viável, né, porque a dificuldade... Veja só, eu trabalhei no período da pandemia, eu já era, né, da educação, foi agora a partir de 2020, a pandemia, né? Sim. E aí a gente sentiu a dificuldade, não só nossa, de professores, mas também de alunos e pais de alunos, também de participar, de ajudar os filhos. Imagine uma pessoa que tem, né, a grande maioria desses profissionais, nível fundamental e pouco acesso, né, à internet, né, a dificuldade que seria, né? Sim, sim. E nós apontamos que não seria viável. E não só o sindicato apontou que seria viável, como o próprio Ministério Público, né? Após denúncias de alguns vereadores, né? Em especial o vereador Eduardo Toro, que apontou irregularidades no início do processo, o próprio Ministério Público, né, recomendou que se fosse feito de forma presencial, né? Além de outras orientações mais, e que o governo simplesmente não acatou, né? E insistiu na questão do programão do processo online. Né? Acabou não dando certo, a secretária foi para as redes sociais dizer que havia sido uma invasão hacker, né? Gostaria até de saber a veracidade disso, né? Se já tem um BO na delegacia. Né? Talvez tenha, não tem essa informação. Não tem essa informação, eu gostaria de saber. Né? E simplesmente ignorando todas as recomendações, além de não desistir do processo online, eles agora falaram que vai ser por currículo,
né? O que dificulta mais ainda a transparência do processo. O que você acha? Veja só, eu penso o seguinte, para haver transparência você tem que publicizar isso. Exato. Né? E uma das reclamações que o vereador Eduardo Toldo falou foi justamente a falta de publicidade. Da publicidade. Né? E na gestão pública esse é um dos princípios. O princípio da publicidade é ele que traz a transparência. Né? Eu, além de professor, sou bacharel em administração. E aí a gente estuda toda essa parte aí do princípio da legalidade, né? da moralidade, inclusive a publicidade na gestão pública é fundamental. Eu penso que a questão do currículo é possível fazer com seriedade, é possível fazer com transparência? É só você publicar os nomes das pessoas, né? Qual é o grau de escolaridade, qual o tempo que tem de serviço na educação, tá certo? Porque o serviço na educação é diferente. Né? Em que sentido? Veja só, um profissional que é servente, né, um profissional de limpeza, ele não trabalha só com a limpeza ali de alguns ambientes. Ele não faz só isso. Ele muitas das vezes ele ajuda uma criança que está passando mal. Sim. Né? Muitas das vezes ele tem que ir ao banheiro e ele ainda tem determinados momentos dar um banho numa criança. Isso pode acontecer, não é impossível disso acontecer. Né? Então, é diferente de você trabalhar numa empresa, onde você vai fazer só aquele trabalho de limpeza ali, você não trabalha com pessoas adultas, é diferente. Né? Sim. Agora, na educação, tem que ter outros conhecimentos. Né? E aí, o que conta é o tempo de serviço na educação. Sim. Né? Esse tempo de serviço é que vai, de fato, definir o currículo dessa pessoa. Porque, às vezes, ele é um profissional da limpeza, talvez tenha até ensino médio, mas quanto tempo ele tem de serviço na educação? A experiência é que conta na educação. Né? E eu já estou com 36 anos de educação e a gente vive aprendendo. Né? Cada ano a gente aprende mais. Né? Uma das alegações, né, do governo para todo esse embrulho seria a falta de tempo hábil para que se fizesse as contratações do concurso público. Né? Não seria então muito mais fácil e rápido prorrogar o contrato de quem já estava trabalhando desde o governo anterior, pelo menos a nível emergencial? O que acontece é que na gestão pública você não pode trocar todo mundo ao mesmo tempo. Pelo menos essa é a visão que a gente tem. Né? Nós do sindicato entendemos que quando você muda, precisa ter a questão da continuidade, o princípio da continuidade da gestão pública. As coisas não podem parar. Né? Quando você encerra em dezembro as aulas, você aprova lá aqueles alunos que são aptos, né? E aí no ano, a secretaria, as escolas já estão se mobilizando para receber novos alunos. Então a continuidade. Substituir todo mundo de uma vez, não acho muito adequado. O ideal é você o seguinte, você pode prorrogar e vai trocando aos poucos. Né? Tem aí uma visão nova de muita gente aí, que é a questão da terceirização. Né? Sim. Alguns governos pensam muito nessa questão da terceirização. Tivemos até algumas informações que no passado, né, numa gestão passada, haveria essa possibilidade de terceirizar, porque, inclusive, não colocaram no concurso público da educação os cargos de serventes e merendeiros. Então, existe algum motivo para ter essa separação do corpo de professores e do corpo de apoiadores? Como assim? Não entendi. Você disse que havia possibilidade de terceirizar esses serviços. Sim. Havia essa possibilidade. Por isso, eu penso que talvez por isso esses cargos de servente e merendeiro não estavam no concurso público. E poderiam ter estado, mas não estavam. Né? E aí o próximo... A gente até imagina o motivo. Aí o governo entra e troca, quer dizer... E aí houve, pelo menos nesse início, um pouco de interrupção disso aí. Né? E aí prejudicou, inclusive, o início das aulas. Eu acho que a gente vai ter que correr um pouco mais, né? Apesar de que a gente tem hoje uma certa flexibilidade, em vez de você fechar o ano letivo ali por volta do dia 8, 10 de dezembro, você joga um pouco mais para frente. Também há essa possibilidade. Né?
Mas é isso, eu acho que na gestão pública a gente tem que pensar sempre na questão da transparência, que é fundamental, e no princípio da continuidade. Esse serviço não pode parar, tá certo? Sim. A gente falou da opinião do Ministério Público a respeito do processo seletivo. Sim. E a opinião do sindicato? Sim, é isso que eu estou falando. A gente entende que poderia ter sido prorrogado, dava continuidade, iniciava-se as aulas, né? Enquanto isso ia preparando aí o processo seletivo, essa avaliação, e trocando aos poucos, né? E aí teria iniciado o ano letivo, geralmente começa a partir do dia 5 ou 6, né? E aí nós vamos começar lá para o dia 10, que é segunda-feira, estaremos na escola, tá certo? Tá certo. Bem, vamos já dito tudo isso sobre o processo seletivo, né? Já deu para entender mais ou menos como é que a coisa funciona. Vamos falar de você, né? De como que você começou a sua carreira. Você já começou como professor? Não. Eu trabalhava numa oficina de automóveis, né? Eu era soldador, mas sempre gostei mais da cultura, né? Porque meu pai tocava violão dentro de casa, né? De forma para os filhos, né? Para minha mãe, essa coisa assim. E aquilo ali, de certa forma, me tocou, né? E eu, já com 15, 16 anos, já queria fazer samba lá, naquela época tinha carnaval, né? Itaperuna era quente no carnaval. Queria fazer carnaval, fazer samba lá na Mocidade da Vinhosa, né? Fazer samba com marca-tempo. Né? E aí a gente comecei a escrever, né? E quando foi em 84, nós publicamos o primeiro livro, que era um livreto, né? Formato, né? Porque era um pequeno, a gente chama de um livreto, chamava Janela dos 20, a gente estava naquele período dos 20 e poucos anos, né? E esse projeto foi feito lá no antigo Casarão, não é isso? Casarão não. Antigo Cantão. Cantão. Paulinho Cardoso estava... Na realidade, na época do Paulinho Cardoso, o Cantão já não existia mais. Né? O Paulinho Cardoso e os irmãos dele pegaram o restaurante e transformaram no Opus. No Opus, isso mesmo. Mas o Paulinho participaram de alguma forma lá desse projeto de poesia. Esse projeto foi eu e a esposa do professor, né, ex-vereador também, Everardo Dadinho Andrade, né? Sim. A esposa dele, Cleide do Vale, né? E eu começo a ler. Eu só fui para a educação em 88. E quem me inspirou para a educação foi exatamente essa questão da cultura negra, do movimento negro, de ter pessoas negras nas escolas para falar da própria história. Há muita omissão na história do Brasil em relação à questão do período colonial e a vinda dos africanos para o Brasil. Sim. A gente só tem uma história do africano, ele vindo da África para cá, mas a gente não tem ainda, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio brasileiro, a história do período antes da escravidão. Porque tem um fotógrafo chamado Januário Garcia que diz o seguinte: existe uma África sem o Brasil, mas não existe um Brasil sem os africanos. Com certeza. E foram os africanos que construíram, né? Na agricultura, na mineração, na música, na cozinha, na pecuária, na cultura em geral. Uma influência muito grande. Teve uma influência europeia, claro, mas a grande formador da cultura brasileira é de descendência africana, né? E aí, o Boechat, tem um artigo da Lei 9394 que fala que a história do Brasil deveria ser contada nas escolas com a visão do indígena e do africano. Isso de 96, na 9394, isso não aconteceu até hoje. Foi feita uma lei, que é a Lei 2639 de 2003, para ver se obriga as escolas a colocar esses conteúdos no currículo, tá? E para que isso acontecesse. Só que até agora a gente tem feito, nós fazemos trabalho com educação há muito tempo. O AVE faz um trabalho com educação há muito tempo. E chegamos a questionar na justiça a questão da aplicação dessa lei num período específico que é em novembro, por causa de Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra. Sim. A história tem que estar no currículo, tem que estar desde fevereiro até dezembro, e não somente em novembro. Com certeza. Certo? Não uma simples lembrança. Não uma simples lembrança. E às vezes até tem lá o evento, tem a capoeira, vai lá, coloca lá, faz um painel com fotos, mas com fotos do período da escravidão. Mas o período anterior,
Porque a África, se você pegar qualquer livro, né, o berço da humanidade é a África. Sim, uma das maiores civilizações começou na África, que foi a egípcia. Então é o seguinte, por que não estudar os autores africanos? Isso não aconteceu até hoje. E nem os descendentes de africanos, que são escritores, né, e grandes escritores e filósofos brasileiros, né? Que a gente vê falar muito de Machado de Assis, né, na literatura, fundador da Academia, né, Brasileira de Letras, mas pouco se fala de Lima Barreto. Muito pouco se fala, né? Vou te falar, puxar um pouco mais para cá, da minha área que é matemática, do engenheiro André Rebouças. Sim. André Rebouças, né? Aquele túnel que sai ali, que sai na zona sul do Rio, túnel Rebouças, em homenagem a ele. Mas ele não fez só túnel, ele criou a estrada de ferro. Quem sabe disso? Sim, foi um dos grandes urbanistas do início do século passado. Inclusive a questão da facilitação da água chegar na casa das pessoas, a ideia do Rebouças. De André Rebouças. Tinha um Antônio também, eram dois irmãos Rebouças, né? O André ficou mais famoso. O André ficou mais famoso. Mas o Antônio também fez lá, mas não tem muito registro disso, né? Veja só, essas pessoas precisam ser estudadas. Por quê? Porque a criança negra, ela fica só com a imagem da escravidão. Ela não fica com a imagem... Não tem uma imagem positiva, né? A imagem do André Rebouças, tá? A imagem até do campista aqui, né? Abolicionista, né? Esqueci até o nome, fugiu aqui, mas tem um campista que é abolicionista, né? Se você pegar mais recentemente, tem um professor chamado Milton Santos, um geógrafo brasileiro, morreu recentemente, recebeu o prêmio de geografia, entendeu? Ele criou um livro, né, falando da geografia humana, né? Então, essas pessoas precisam ser estudadas. E a gente chama isso, inclusive, de certo racismo acadêmico, ou um racismo epistemológico, né? Que é a negação do conhecimento, da verdade sobre os fatos relativos à questão dos descendentes africanos, né? E aí a gente não conhece a própria história, né? E hoje já tem, inclusive, se vocês... né, eu estou falando aqui para o Pode Mais, eu sei que isso chega em muitos lugares, né, já tem estudiosos dizendo o seguinte: não existiu uma filosofia grega. Os caras saíram, foram lá em Kemet, porque o Egito, a princípio, era Kemet, a terra dos homens pretos. Sim. Depois que ele foi chamado de Egito. Foram lá, Sócrates, Platão, estudaram ali. Alexandria. E aí o pessoal já diz assim, olha aí, se apropriaram, né, da filosofia africana, tá certo? Sim. Isso vai ser, está sendo a cada ano, a cada década, isso está sendo ficando mais lúcido, está muito mais claro. Eu acho que precisamos estudar esses autores africanos, né? Sim. Conheço alguns, Frantz Fanon, né, Leopoldo Senghor, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, né? São vários autores africanos que precisam ser estudados. Mas estudar também Abdias do Nascimento, que é o nosso, né, famoso Abdias, foi senador, né, e foi perseguido, teve que dar aula no exterior, depois voltou com a anistia, essa coisa toda. Mais recentemente, né, a gente tem aí o pessoal que faz a política antirracista, né, Djamila, né, Djamila Ribeiro e tal, escreveu um pequeno manual antirracista. Então tem muita coisa para a gente estudar. Eu li um livro agora, estou lendo agora, né, do Jefferson Tenório, chamado Um Defeito de Cor. No passado, para você ser aceito em determinados lugares, principalmente para trabalhar em algumas empresas, lá no período colonial, as pessoas, os descendentes africanos, tinham que afirmar que ele tinha um defeito de cor. Quem cita isso é Jefferson Tenório. Quem quiser procurar, né, está nas livrarias, né, ele cita isso nesse período da história brasileira, vergonhosa, período colonial, eu não lembro qual sexo foi, 17 ou 19. Eu vou te falar uma coisa. Vai, procura Jefferson Tenório. Em plena pandemia, agora, né, eu recebi uma proposta de trabalho para fazer a cobertura de um órgão da saúde, da
um órgão estadual, Sim. regional. E na hora de preencher a ficha do prestador de serviço, um dos quesitos era você dizer a que raça você pertencia. Eu olhei aquilo, achei um absurdo em pleno século XXI ainda ter esse tipo de coisa, né? E desisti do emprego, desisti do trabalho. Infelizmente ainda existe ainda essas coisas. Eu acho até o seguinte, a nível de censo, pode ser até que é válido, mas não deveria existir, né? Porque hoje é o seguinte, para que serve? Serve também para medir, né, a inserção de pessoas que não são brancas no mercado de trabalho. Serve para medir também. Mas tem esse outro lado, né, que é ruim, desagradável. Sim, né? eu acho que é como você falou, isso aí deveria ficar a cargo do censo. Não, o censo vai na tua casa de tempos em tempos e pergunta, você está empregado? Qual é a sua raça? Aí sim fazer a estatística. Não são as empresas que têm que fornecer esse tipo de estatística. Esse lado de pesquisa social, inclusive, acontece nas escolas. Os alunos precisam se autodeclarar, né? Se são brancos, se são negros, se são pardos. Né? E é um dado que vai, inclusive, para o IDEB, Sim. que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tá certo? Eu vou até mudar um pouquinho para esse lado, porque eu quero puxar aqui a sardinha aqui para a minha escola. Né? O pessoal lá do sítio São Benedito já me pediu, dá um alô aqui para o sítio. Alô, galera do São Benedito. Isso, né? Não só, eu acho que uma escola é feita de várias mãos, né? Sim. Tem lá o porteiro, tem as merendeiras, tem os serventes, tem a secretaria, tem os professores, tem os alunos, tem os pais, é uma comunidade, né? Com certeza. E isso trabalha junto para que funcione, tá certo? Mas aí é importante a gente citar o trabalho da gestão. A gestão é fundamental, a gestão que comanda tudo. E essa gestão comandada hoje lá, a professora Ana Cláudia, né, a professora Aline e a professora Dulceia, que é a diretora-geral, é um trabalho exitoso, um maior sucesso. O sítio São Benedito tem tido as maiores notas do IDEB. Né? Inclusive... Falando em IDEB, né, nós tivemos ano passado... A gente avançou muito, um salto de 16º para 3º colocado. Né? Parabéns para Itaperuna. Parabéns para Itaperuna. Mas esse salto, ele se deve a quê? É isso que eu ia te perguntar, ué. Primeira coisa, para você crescer nesse índice do IDEB, você precisa dos alunos, que tem a prova do SAEB, Sim. que é o sistema de avaliação. Mas também depende da gestão pública. O que conta ponto para uma cidade avançar? Concurso público. Sim. Isso conta ponto. Inserção de políticas sociais na escola, que atendam a diversos segmentos, né? Inclusive na inclusão de portadores de necessidade, que hoje é portadores de deficiências PCDs, a inclusão de crianças e alunos negros e negras, tudo isso conta ponto. E quando o município não faz isso, o censo também é fundamental, né? O censo, de repente, essa escola está crescendo, tem muita procura, a nota é boa, isso tudo conta para a melhoria do IDEB, tá certo? Sim. E nós lá no sítio São Benedito, nós fazemos um trabalho que está sendo exitoso, já tivemos 6,9, saltamos para 7,2, né? E aí eu quero parabenizar essa gestão lá da Dulceia, da Aline, da Ana Cláudia Braz, e nós, professores, que não é só um professor do 5º ano. Esses números são referentes a 2024. Não, 23, é porque 23. são ímpares. Sim. 23, agora 25, Sim. depois 27. Esse ano é ano de IDEB. Né? Esse ano é de IDEB. Então, veja só, se você não faz a eleição de diretores das escolas, que é a chamada gestão democrática, que está lá na LDB 9394, o município já começa a perder ponto aí. Entendi. Tá certo? Então, é importante fazer, né, a eleição dos diretores das escolas, claro, com uma avaliação, mas com a avaliação também da comunidade. Tá certo? Isso é fundamental. Isso conta na nota do município. Né? Se você não faz, essa nota não chega. Tá certo? Com certeza. Então, e nós lá no sítio trabalhamos de uma forma muito tranquila. Eu mesmo faço música. Eu sou professor de matemática, música. Porque música você tem que contar. Sim. Você tem que saber contar.
compassos? 2, 3. Tem que contar. É matemática também, Matemática pura. música, né? E aí na prova do ano de 2023, a gente fez até uma musiquinha lá, né, com os alunos lá do 5º ano, que nós vamos inclusive repetir, que foi uma música também que deu sorte, né? Que diz assim, em forma de funk, né? A meninada gosta dessas coisas, né? O Saeb está chegando, tchan, 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 tchan. Nós vamos arrebentar, tchan, 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 tchan. Português e matemática, tchan, 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 tchan. Geral vai gabaritar. Somos a tropa do sítio, estudamos todo dia, amamos a nossa escola na tristeza e na alegria. Então, é para incentivar as crianças. Eu acho que outros professores precisam fazer isso, outras escolas, o Sítio fez, está fazendo sucesso. Eu acho que as outras escolas também, tem escolas grandes também em Itaperuna, né, como Nossa Senhora das Graças, outros, Legião, a nível de quantitativo de pessoas, a nível de alunos, a nível de professores, precisam também, né, já começar nesse ano falando, inclusive, né, do IDEB. Parece que a prefeitura já começa com esse plano, já vai ter um Simula IDEB, SAEB, Simula SAEB já, agora, parece que já a partir de março, alguma coisa assim, tá certo? Então é isso, eu acho que a educação em Itaperuna avançou. Eu penso, né, que se a nova gestão quiser avançar, a gente precisa dialogar. O sindicato não é só para cobrar salário. O sindicato também pode ajudar na gestão. As pessoas que estão lá na direção do sindicato hoje, do CEP, nosso sindicato, né, estadual dos profissionais da educação, são pessoas que têm qualificação, né? Eu fiz gestão pública, eu tenho outros colegas lá que fez gestão pública, somos bacharéis em direito, direito não é administração, desculpe, né? Então, a gente pode sentar, dialogar, porque se sentar vamos dizer assim, eu acho que a gente não vai ser possível, aqui pode não dar sucesso, né? Eu acho que esse diálogo aqui, em relação ao processo seletivo dos serventes e merendeiros, poderia não ter acontecido isso se a gente tivesse dialogado. Pois é. O sindicato está sempre à disposição para dialogar. A gente só vai para a justiça quando não tem jeito. Nós, em diversos momentos, nós judicializamos o reajuste do piso nacional da educação, né? Que hoje é uma coisa que vem diretamente, uma lei federal, que o governo municipal tem cumprido, alguns momentos tem alguns escorregões ali, mas aí eu quero fazer uma crítica, o governo do Estado não cumpre. O governo do Estado não cumpre o piso dos profissionais da educação. E aí é ruim. Seu Cláudio, pelo amor de Deus, seu pai. O nosso é governador, porque é governador de todos, né? Mas ele não cumpre, está destruindo o plano de carreira dos profissionais da educação do Estado. O município de Itaperuna tem cumprido. A gente tem aí alguns atrasos, mas a gente tem dialogado. E avançamos agora no plano de carreira, que está previsto lá em 96 também, no 9394, na LDB. Mas esse avanço no plano de carreira foi no governo passado, né? Foi no governo passado, né? O atual prefeito, né, ele está dizendo que vai cumprir, porque foi um processo que foi feito com várias mãos. Teve uma assembleia de professores que aprovou o plano. O plano foi aprovado pela Procuradoria do município, aprovado na Câmara e o prefeito sancionou. Então não tem, está todo mundo de acordo. É por determinação legal. Legal. E aí o prefeito já disse que vai cumprir, né? Eu acho que aí nós vamos ter uma reunião no próximo dia 17 de fevereiro, para a gente já começar a alinhar, né? Porque foi criada uma comissão que a gente analisa os casos de professores que vão estar naquele ali. Nesse momento, nós estamos analisando somente os pedidos de migração para 30 horas. Porque 30 horas é uma determinação legal de uma legislação da Lei 11.738, tá? Que diz que 1/3 da carga horária do professor tem que ser fora da sala de aula, para ele preparar as coisas, para ele estudar. Sim. A lei de 96, ela não falava de 1/3, mas ela já falava que o professor precisava ter um momento para ele fazer estudos. Isso dentro da carga horária, está lá, é só procurar na lei. Para que as professoras não precisam de ficar até 10, 11, meia-noite. E outra coisa, né? Só que esse 1/3, ele tem que ser remunerado.
Porque na realidade, quando eu vou para casa, e esse final de semana eu vou terminar de fazer uma série de coisas, de planejamento, né? Já isso Você está trabalhando. mas a gente não recebia por ele. Essa legislação da 11.738, ela diz que esse 1/3 precisa ser remunerado. Ou seja, se eu trabalho 30 horas, eu tiro 10, eu vou ter somente trabalhar 20, ou 21, ou 22, mais ou menos isso. Sim. Mas essa diferença das 10 horas, eu vou receber por elas. E aí eu posso fazer curso, eu posso estudar, eu posso melhorar a minha capacitação, tá certo? Então é importante isso aí. Eu acho que, como o prefeito tem dito que vai dar sequência, pagar aí, né, o plano de carreira, a migração para 30 horas, depois vai ter a questão dos chamados enquadramentos. Porque é o seguinte, você já tem uma pós-graduação. Sim. E você precisa receber, você gastou dinheiro para fazer isso. Com certeza. Se você não receber, não recebe até hoje, você vai fazer um requerimento. Olha, eu tenho pós-graduação. E aí você vai ganhar ali um percentual a mais, quase que são 10%. Tá certo? Sim. Se você faz um mestrado, você também vai ganhar 15%. E se você faz um doutorado, mais 15%. Sei que no final, o seu salário ele vai ser acrescido de mais 50%. Se você chegar lá, até o doutorado. No interior é muito mais difícil, né? Mas até o mestrado, tem muita gente que eu conheço que tem mestrado em Itaperuna, que trabalha no município, entendeu? E aí chega aos 40%. Isso é fundamental, porque a gente precisa, todo mundo estudou, fez um investimento, e precisa ser valorizado, né? Claro, principalmente uma profissão. Que todas as outras profissões. Todas as outras profissões depende do professor. Né? Exato. Você estava falando de educação, você estava falando de música. Vamos falar um pouquinho de música também. Você é compositor, cantor, está com um projeto novo aí no YouTube aí. Esse projeto é de 2022. Aham. Eu acho que a gente postou ele no final. Você chegou a participar de algum concurso, de algum projeto que teve... Eu lembro que você, há uns 2 anos atrás, você chegou até a comentar comigo que estava participando de um projeto cultural. Hoje, veja só, o que acontece hoje? Nós lá do Moab, nós montamos uma equipe. Eu tenho uma equipe formada pela advogada Jair Carmo, e o Edmar de Oliveira trabalhava comigo, e a gente começou a participar de editais do governo do Estado e do governo federal. Sim. E nós estamos aprovando vários projetos. Né? E aí a ideia... Paulo Gustavo, Aldir Blanc, estamos aprovando vários projetos aí. E aí a procura tem sido grande, porque o Ministério da Cultura tinha sido acabado com ele. Né? Sim. E aí... na gestão atual, do governo atual do governo federal, isso volta. E aí tem recurso. Sim. Só que a gente precisa melhorar a gestão desses recursos. Melhorar a gestão em que sentido? Na criação de bons projetos nessa área? Primeiro, a gente precisa investir em formação. O cara que é o cara da capoeira, o cara que é da folia de reis, talvez ele não tenha, né, dependendo da idade dele, talvez ele não tenha condição de entender o mecanismo de participar desses editais. Mas ele pode pegar um filho, um neto, um vizinho lá, um moleque que sabe mexer com internet, que sabe... Que aí ele desenrola. E aí hoje tem recursos, né, suficientes. Só que é o seguinte, quando eu falo em melhorar a gestão, eu falo do seguinte: eu tenho que fazer um edital para premiar fazedores de cultura, mas eu tenho que seguir algumas regras. Sim. Eu tenho que seguir algumas regras. Então, a legislação diz o seguinte: há necessidade de que a sociedade civil participe da elaboração desses planos de ação da cultura. E aí você precisa de ter um conselho municipal de cultura funcionando, que nós não temos esse ainda em Itaperuna. Mas chegamos a eleger um conselho de cultura, mas a legislação que realmente dá legalidade ao conselho não aconteceu. Então vai ter que começar tudo de novo. Eu vi que, coisa de alguns dias atrás, vocês fizeram uma reunião com o Patrick, que é o novo secretário de Cultura, né? Saiu alguma novidade para Itaperuna? Ele deu alguma esperança de que em função dessa gestão, Itaperuna vai ser... Em função dessa gestão que ainda não é a gestão adequada,
que acontece? Sobrou dinheiro, segundo a informação do Patrick, sobrou dinheiro do ano passado. Que não é para sobrar, esse dinheiro é para você investir. Tudo bem que você jogou para o orçamento desse ano, né? Outro problema que aconteceu foi que não teve a participação da sociedade civil. Certo. Outro problema que aconteceu foi que as pessoas que fizeram parte da comissão que analisou, né, e que julgou as propostas de projeto, muitas pessoas eram ligadas à política. Sim. Isso no ano de eleição. Fora do ano da eleição já seria ruim, no ano de eleição Mais complicado. mais complicado. E aí eles colocaram lá nos editais que as pessoas que iriam participar da análise desses projetos seriam indicadas pelo Legislativo e pelo Executivo. E a sociedade civil? Mais uma vez não participou. Que é a mais interessada. Mais uma vez não participou. E aí o que acontece? Quando saíram os resultados, eu cheguei até a Será conversar. que tem algum vereador que canta, que toca, que escreve? Porque acho que quem deveria dar palpite sobre isso é quem entende do assunto, né? Pois é, mas a legislação ela proíbe a participação do político exatamente para evitar problemas, questionamentos, né, desconfianças, né? Então, E o que falta para se criar o Conselho Municipal de Cultura? agora o Patrick está dizendo que vai começar tudo de novo. Vamos eleger novamente, fazer a legislação que ampara, e aí para a coisa continuar. E aí o que acontece? Nós do Moab, nós fizemos entramos com um pedido de urgência, uma liminar, pedindo que suspendesse os resultados que foram feitos, divulgados pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura. Tá? E aí, não é uma ação pessoal, é uma ação do ato administrativo. O ato administrativo, quando ele é perfeito, está dentro da legalidade, da impessoalidade, da transparência, tá certo? Esse ato, ele está perfeito, está correto. Sim. Mas quando esse ato, né, prejudica a legislação, vai de encontro porque não tem a participação da sociedade civil, porque tem participação política, e aí, quer dizer, o Moab foi contra esses atos administrativos que estavam imperfeitos. Não é questão pessoal contra fulano, beltrano, secretário, né? Não é isso. Tá? A gente fez um procedimento judicial, tá? Construímos aí um advogado, né? E aí nós contratamos esse advogado e aí ele deu entrada. Bom, o Patrick, quando entra, o que ele faz? Ele diz assim, olha, realmente tem muitos erros. Nós vamos suspender e vamos começar de novo. Essa é a proposta dele. Que está correto. Porque se estava imperfeito esses atos administrativos, precisam ser corrigidos. Tá certo? E aí nós vamos... Inclusive eu participei. Meu projeto foi vencedor. Mas mesmo assim eu vi que tinha erro. Não é porque eu não questionei porque eu perdi. Não, eu ganhei, tá? Pessoas ligadas a nós ganharam e eles estavam contra. Por quê? Porque estava errado. Tá certo? Correto. Mas eu torço muito, o Patrick é uma pessoa que dialoga bem conosco. Até parabenizar o Patrick, né, pela escolha da equipe, né? Equipe boa. Colocou o Lucas Vicente, né? O Lucas Chanotti, né? Chanotti, que está com um projeto muito bacana. Está trabalhando também. legal aí com samba, né? O Chanotti, né? O Rodrigo Tuiu também, que é outro cara também altamente capacitado. Fizemos muito baile junto aí. Parabéns para o Patrick aí, pela escolha da equipe. Espero que dê frutos. E aí, Bachar, voltando a falar de música, Sim. nós temos um bloco em Itaperuna que agora ele é patrimônio material. Sim, é isso que eu ia falar. O carnaval já começa semana que vem. Não, daqui a 15 dias. 28. Daqui a 15 dias. E o Meninas Assanhadas é o único bloco que tem desfilado ininterruptamente nos últimos 20 anos em Itaperuna. É o Meninas Assanhadas. Não tem outro. Tem um que... Mesmo com toda a falta de apoio do governo, a gente sempre se mobilizou, a gente sempre se ajudou, a gente sempre vendia camisa e participava. Esse ano, o Bloco Minas Assanhadas, nós escrevemos um projeto com o governo do Estado e ele foi habilitado. Tá certo? Falta o governo do Estado depositar o dinheiro, que não depositou ainda não. Mas eu espero que semana que vem, porque a gente tem que pagar os abadás que vão ser confeccionados, essa coisa toda, né? Sim.
E Eu participei uma vez de um ensaio do Meninas Assanhadas, lá na Vinhosa, Lá no- convite do do Marinho, Chiquinho da Saúde. Chiquinho da Saúde. Lá a nossa liderança lá é o Edson Marinho, né? Aham. Grande, mandar um abraço para lá. Daqui a pouco eu vou estar aí, né? Porque vai ter ensaio amanhã lá no São Mateus. Hoje o ensaio, né? Na quadra da Vinhosa e amanhã lá no bairro São Mateus, lá próximo do quiosque, do antigo quiosque do Antônio. E nós fizemos um samba esse ano em homenagem ao Moab. Porque o Moab é a instituição que está há mais de 40 anos em Itaperuna, funcionando, Sim. sabe? Se tem alguém que faz cultura em Itaperuna, é uma Nós fazemos, estamos aí fazendo. Infelizmente, nesses editais que saíram na gestão passada, o Moab foi preterido por uma empresa, não vou aqui entrar no mérito do nome da empresa, mas foi preterido por uma empresa que é prestadora de serviço, tá certo? Prestadora de serviço. Ela não faz cultura, não produz cultura. Ela vive da cultura dos outros. Inclusive nós já contratamos essa empresa em vários projetos nossos. Só que essa empresa, esse edital tinha um valor maior e a empresa ganhou. Mas a nosso questionamento não é contra a empresa, é contra o julgamento que foi feito. O julgamento. Quem julgou deveria ter visto isso. Que a empresa não faz cultura, não promove, não produz cultura. E o Moab faz isso desde os anos 80. Né? Sim. E o Moab também atua na educação. Quem está trabalhando hoje muito com a implantação da Lei 10.639 no currículo das escolas é o Moab. Nós vamos em várias escolas. Essa lei trata-se de? Trata da introdução do currículo, da história e cultura afro-brasileira e africana dentro das escolas. Bacana. Tá certo? E quem tem levado isso é o Moab. E o Moab faz isso há décadas que a gente faz isso. Então, não é um trabalho só na cultura, a nível da música, nós sabemos, a cultura também dentro da educação. Nós fazemos isso há muito tempo. E é um trabalho que precisa ser feito para que as crianças possam melhorar a sua autoestima. Eles precisam saber que a África é o berço da humanidade. Já existia uma civilização antes dos africanos serem trazidos para cá. Sim. Tá? Com seus reinos, com seus impérios lá. Né? E é isso. Eu acho que a gente precisa fazer com que a população saiba desses conhecimentos. Então, o Moab faz 40 anos agora. E nós fizemos um samba, Moab 40 anos. Tá certo? E o samba... Vai dar uma palhinha? O samba tá até gravado já, rapaz. Eu não sei se eu consigo acessar aqui no meu celular, mas o samba tá gravado. O samba fala assim, Moab é resistência, revolta, é o nosso bloco quem diz, a referência da nossa história é Maria Beatriz, a professora da UF, né? Em 83, no regime militar, proibido de racismo falar, surge aqui no Noroeste um bando de cabras da peste pro tal crime enfrentar. Moab presente nos debates da cidade, faz 40 anos lutando por igualdade. Moab presente no debate racial, é cidadania, educação e carnaval. Com a lei que eu falei, com a lei 10.000, a educação libertadora chegará. É mais um momento de esperança para vidas negras melhorar. As meninas assanhadas a cantar, canta, canta, é hora de celebrar. Pode Mais Podcast também é cultura. Cara, que bacana. Isso. Estamos aí, a gente está fazendo um trabalho que a gente acha bacana, né? Tá. Vou te pedir só um minutinho, porque a gente precisa de falar dos nossos patrocinadores. Sem problema, sem problema. Primeiro a gente tem que falar da Oficina da Massa, né? Toda vez que chega um convidado aqui, a Oficina da Massa nos oferece Não, ele estava uma saboroso, pizza estava deliciosa. saboroso. Você gostou? Estava bom, Tava né? bom, né? Então, Matheus, obrigado aí pelo apoio de sempre, né? Drogaria Saúde Farma, né? Que é a entrega mais rápida da cidade, né? A melhor opção para se tirar uma carteira de motorista em Itaperuna é a Autoescola Opção, na rua Rafael Vasconcelos, perto do Fluminense, né? E agradecer o nosso departamento jurídico também, a escritório de advocacia Gisele Azevedo. Doutora Gisele, muito obrigado aí, mais uma vez, por tudo, né? Voltando, né, no assunto, onde a gente A gente estava na cultura, né? E aí nós estamos aí
aprovando vários projetos, né? Já fui convidado, inclusive, para a gente fazer um trabalho junto ao SEBRAE para melhorar a formação dos fazedores de cultura, para eles entenderem como é que funciona um edital, quais os documentos que são necessários. Tem edital que você pode participar com só CPF, outros com MEI, mas muitos editais, até com valores maiores, precisa de ter um CNPJ. E vocês dariam algum tipo de assessoria? A ideia é a gente fazer Na hora de assessoria. fazer o projeto? Isso, dar essa assessoria. Daí a gente vai. Eu espero que o SEBRAE feche lá conosco essa formação aí. Eu tenho um convite para ir a São José de Barro. O atual secretário de Cultura lá quer conversar e vamos ver se a nossa equipe, a gente leva a nossa equipe para lá para a gente dar um suporte, uma assessoria da cultura. Dar uma regionalizada no Moab. Isso, o Moab a gente já tem feito muita coisa em Laje, na atividade. Nós fizemos um projeto em 2023, que foi um projeto para abranger 2 municípios, nós fizemos em Itaperuna em atividade. 2 dias, né, de apresentações aqui e 1 dia na atividade. Entendeu? A gente tem feito trabalho em Laje, em escolas, em Laje de Muriaé, já fizemos trabalho em outras escolas aí em Miracema. A gente está sempre trabalhando, né? E levando, porque conhecimento você precisa distribuir. Com certeza. Não é possível você ter conhecimento e ficar guardando na caixinha. Você precisa distribuir conhecimento. Esse é o papel, né? Não só meu como educador, mas como produtor cultural, também como uma pessoa que quer ver as Só pessoas. conhecimento liberta, né? Só conhecimento liberta, né? Fazer a propaganda do ICL. Sou fã. O trabalho deles é bom. Eu gosto muito. Bom. Eu gosto muito. Muito Sou bom. fã. Eduardo é bom. Eduardo é muito bom, né? Maneiro. Gente... Mas é isso. Eu quero deixar aqui uma mensagem de que o nosso trabalho a nível da cultura é importante, porque a gente chega numa escola e às vezes uma criança fala assim, mas Itaperuna tem cultura? É porque a imagem da cultura é como se fosse algo elitizado. Não é. A cultura está no modo de falar das pessoas. Vem do povo, sai do povo, é pelo povo. A cultura está na comida, na gastronomia, está na religiosidade, está em vários segmentos. Sim. Da cultura. Então a gente precisa desmistificar essa ideia de que a cultura é algo da elite. O pobre, o analfabeto, ele pode fazer, ele produz cultura. Aquilo que ele faz ali, tocar uma música regional, é cultura. Né? E a gente precisa... Na realidade, os que se dizem elite são os que mais brigam contra a cultura, né? Pois é, porque acham que só eles produzem alguma coisa de bom, e muito pelo contrário, né? Se a gente parar para analisar vamos dizer, o carnaval brasileiro. É elitismo ou é racismo? Não é racismo, não. Aí é mais uma questão mesmo de se achar... E racismo não é apenas racial, racismo religioso, racismo cultural. Não, tem isso, mas veja só, aí não vejo como racismo, eu vejo como talvez aí uma prepotência das pessoas. De certa forma, arrogância, eu não vejo como racismo. Mas se a gente pegar o carnaval brasileiro, carnaval do Rio e São Paulo hoje, que são, né, os maiores expoentes aí, teria carnaval sem a cultura negra ali? Nunca. Não teria. E outra coisa, a escola de samba, muitas das vezes, ela traz assuntos, conhecimentos que nem a educação, nem a escola tradicional traz para a população. Porque eles pegam pessoas que estavam lá invisíveis na história brasileira para mostrar. Sim. Né? Esse ano parece que vamos falar de Maria, né, de Maria Carolina de Jesus. Né? Esse ano vamos falar do Laíla, que é um ex-dirigente da Beija-Flor. Né? Esse ano vai falar de religiosidade, que é muito importante essa questão. Porque... Laíla, se eu não me engano, foi presidente da Liesa. Não, Laíla sempre foi ligado a Beija-Flor. Beija-Flor. Sempre foi ligado a... E o samba da Beija-Flor fala de Laíla, fala assim, que o Laíla é o meu griot, né? O griot é aquele que conta a história, né? Tem conhecimento, é uma pessoa já com certa idade, com muito conhecimento. Então, o carnaval brasileiro é algo que produz muita grana. Não é pouca grana, é muita grana. E aí é fundamental. Eu estive na Sapucaí, parece que tem um ano passado, 2 anos atrás. Você vê aquelas esculturas de perto,
os muita detalhes. perfeição, né? Os detalhes que a gente não vê na televisão. Mas lá ao vivo, olha, é muita perfeição. E muitas das vezes aquelas esculturas são feitas por pessoas que nem têm uma formação. O carnavalesco geralmente ele tem uma formação. Sim. Porque ele fez escola de arte, Belas Artes. Mas aquelas pessoas que botam a mão na massa, geralmente Aí é povão mesmo. é povão. E lá dentro da cidade do samba tem uma escola de formação de profissionais para o carnaval. Nessa área de artesanato, Tudo. Você pega um bloco de isopor e vem desenhando, vem recortando, isso é uma figura. Isso, muito bacana. Esses cursos acontecem, né? E me recordo, inclusive, que teve um período aqui no governo Claudão que foi trazido aqui esse Milton Cunha. Milton Cunha esteve aqui e fez palestra para vários blocos de escola de samba. E o Milton é uma figuraça, né? Sim. Eu acho que Milton Cunha, junto com o Joãozinho 30, são os dois maiores nomes do carnaval mundial. E hoje é o cara que dá consultoria em tudo quanto é lugar, né? Então é isso, eu acho que a cultura, além de produzir grana, porque gera emprego, que é chamada economia criativa, sabe? E ela gera o quê? Além disso, uma coisa que não tem dinheiro que pague, que é alegria, diversão, entretenimento, né? E conhecimento, porque quando você vê falar, esse ano, aquela escola lá de Niterói, a Viradouro, ela vai falar, a gente ouve falar muito do Zumbi dos Palmares, o quilombo lá em Alagoas, né? É muito falado. Mas em Pernambuco também teve quilombo. E os quilombolas de lá eram chamados de malunguinhos. Malunguinhos. A Viradouro vem falando de malunguinho, entendeu? E é outro personagem da história brasileira que a educação não está no livro didático, sabe? Esses caras faziam uma resistência contra a escravidão no estado de Pernambuco. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do assunto, né? Recentemente, a cantora Cláudia Leite modificou a letra de uma música para não falar o nome do orixá. Isso. Né? Sendo que a vida inteira ela ganhou dinheiro, ficou milionária com a cultura do axé. Do axé. O axé vem da religiosidade africana, né? Dos terreiros, né? E aí eu acho lamentável, né? Porque como é que a pessoa ficou rica, ganhou dinheiro com isso e agora faz um negócio desse? Está sendo processado. Está sendo processado. Eu acho mais do que justo. Está sendo processado. Cuspiu no prato que comeu. O Instituto Luiz Gama está fazendo uma denúncia contra ela, né? Até porque, e o autor da música também, ela não pode mudar. Mas qual seria a alegação? A racismo religioso? Também, porque se ela não fosse de uma outra matriz religiosa, talvez não fosse racismo. Isso fosse um outro tipo de enquadramento. Mas a partir do momento que ela se declara evangélica... Ela é evangélica e ela troca o nome, aí é racismo religioso, né? Na minha opinião. E o Instituto Luiz Gama está fazendo lá, inclusive o advogado que é da religião, que é uma fera chamada Edio Silva Júnior, procura na internet esse nome, um advogado, ele é de um terreiro de Umbanda, se eu não me engano, um advogado fera, sabe? Ele está nesse processo aí. E eu acho lamentável, né? Porque uma pessoa que ganhou dinheiro, que fez o nome, e aí, sabe, eu acho de uma ignorância, sabe, e de um preconceito religioso, de um racismo mesmo, né? E eu acho de uma ingratidão. Uma ingratidão também, concordo. Eu preciso agora, né, porque já vai dar 9 horas. É isso que eu ia Esse te falar. papo nosso vai até amanhã. A gente está terminando aqui, obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Eu lembro que quando a gente começou o Pode Mais Podcast, você foi um dos primeiros que aceitou o nosso convite. Eu e o Humberto, né? Você e o Humberto, né? Inclusive conversei com o Humberto hoje, está convidado também, o Humberto está com um projeto muito bacana. Está fazendo um trabalho maravilhoso, meu irmão Humberto. Ele fala assim, olha, o Moab... Humberto, está confirmado, semana que vem, no mesmo horário. Ele falou comigo, confirmou. Eu falei, Humberto, olha, o Moab
está formando muita gente, né? Eu aprendi muito. O Humberto hoje ele é agente cultural do governo federal, do Ministério da Educação. E ele está pegando um levantamento da cultura, parece que Itaperuna, Natividade, não sei se Porciúncula, São José de Ubá, Bom Jesus. Semana que vem acho que nós vamos lá em Ubá, tá certo? Então um abraço para o meu irmão Humberto, que está fazendo um trabalho, parabenizá-lo aí por isso, entendeu? Sim. Eu queria que você deixasse para a gente, né, uma palavrinha aqui para o pessoal de Itaperuna. Sim, veja só, a primeira coisa eu acho importante que a gente, a cultura itaperunense possa ser resgatada, né, o Conselho Municipal ser resgatado, um alô para o Patrick, eu acredito muito no trabalho do Patrick, acredito no trabalho lá, né, do filho lá do nosso grande amigo, né, já recém-falecido Chamote, né? Sim, o Luquinha. Léo. Então, Lucas, que é uma pessoa também ligada à cultura, né? Parabéns aí. Eu tenho uma gratidão muito grande ao pai do Lucas, ao Léo. Né? Sim, o Léo também que trabalhou muito fazendo samba lá em cima. Você se lembra do site que eu tinha que fazia cobertura de festas e eventos, o itadeboa.com? Sim. E o Léo Chamote foi um dos meus maiores incentivadores, né? Coisa boa, né? Me ajudou muito na divulgação na época. E acredito que se não fosse por tudo que eu passei naquela época, hoje a gente não estaria aqui. Tá bom. E o recado que eu também acho interessante é mandar um recado para os meus amigos, né, profissionais da educação, que a gente não pode desanimar, a gente precisa sempre acreditar nos nossos sonhos. Hoje eu estive com uma servente, ela me disse, olha, a gente está com um trabalho reconhecido, mas isso é fruto do trabalho que foi feito ano passado, das gestões passadas. Muitas vezes a gente fomos para a rua, muitas vezes nós fomos para a Câmara Municipal, sabe? E o trabalho, né, esse salário deles que tinha um piso de 1.106, se não me engano, sabe? E aí hoje eles estão um pouquinho melhor. Então, dizer para os meus amigos e profissionais da educação, amigos e amigas, que a gente precisa continuar acreditando na educação, fazendo o melhor, né, mas lutando pelo nosso direito. Nós não temos uma missão, né? Nós somos profissionais, está escrito lá na LDB, profissionais da educação. Né? Nós vamos tratar nosso aluno com amor, com carinho, mas nós somos profissionais, nós precisamos ter o nosso trabalho valorizado. E só vamos ter o trabalho valorizado se a gente se juntar, se a gente estiver junto, e se a gente lutar pelos nossos direitos. Tá bom? Agradeço, poxa, mais uma vez pelo convite. Está aqui um prazer imenso estar aqui. A gente que agradece você sempre, meu amigo. Porque a cada ano que passa a gente aprende. Né? E eu acho importante a gente passar esses conhecimentos que a gente aprende sobre educação, né, para as pessoas. E qualquer novidade que você tiver, as portas vão estar sempre abertas. Desde já, muito obrigado. Tá certo. E para você que curte conteúdo como esse, né, se inscreva no nosso canal, Pode Mais Podcast, no YouTube, né? Deixa o seu like, acione o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e compartilhe com os amigos, né? Que aí o algoritmo do YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Para vocês que ficam, até a próxima. Tamo junto.